Olá, meus irmãos, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Saudade de vocês, passamos aí algum tempo sem nos falarmos. Estou com esse novo e-mail, com esta nova página de estudos aí, para a glória de Deus. E voltando para juntos falarmos um pouco da palavra do Senhor. Fazer um convite de antemão para hoje à noite, às 19h30, ali na Avenida Henrique Gonçalves Batista, número 1026, no Jardim Belval, antiga Rua Capitólio. Aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estamos falando ali sobre os fins dos tempos, né? E para falarmos sobre o fim dos tempos, estamos trazendo um estudo desde Deus, lá no seu eterno passado, chegando a esse momento agora em qual vivemos, e daí passando para o fim. Começamos esse estudo na igreja sexta-feira passada, né? De fato, demos uma introdução na sexta-feira retrasada. Na sexta-feira passada, de fato, começamos esse estudo lá. E daremos continuidade hoje, né? Daremos continuidade hoje. Já falamos alguns pontos da palavra de Deus ali. E hoje continuaremos a falar sobre este tema, sobre esse assunto que não é quase falado hoje nas igrejas, né? Nós percebemos que quase não é comentado esse assunto em meio às congregações, às igrejas do Senhor. Porém, nós precisamos entender que há uma necessidade muito grande de se falar deste assunto tão maravilhoso que é o fim, ou a vinda do Senhor Jesus. Precisamos entender também que quando nós estamos falando de fim, nós iremos entrar num assunto escatológico, né? Escato é as coisas futuras e logia, estudo, ou seja, estudo das coisas vindouras ou estudo das coisas futuras, estudo das coisas que estão por vir. Então nós iremos adentrar neste assunto agora, baseando-nos na palavra de Deus e em um estudo da CPAD, que é o plano divino através dos séculos. E para esse estudo nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus e precisamos vir de Deus, conhecendo a Deus, para conhecer o seu plano, né? Conhecer a Deus desde o eterno passado e aí chegarmos a conhecer os planos de Deus, qual é o plano de Deus para a humanidade. Nós precisamos entender que dentro desse plano divino há 3 pontos interessantíssimos, né? Desde lá do livro de Ezequiel, nós vamos perceber quando a rebelião de Lúcifer, né? 3 pontos importantes é que Deus sempre deu aos seus seres uma responsabilidade. E quando fracassamos dentro desta responsabilidade, vem o juízo, o julgamento de Deus. Então é responsabilidade, fracasso e juízo, né? Praticamente é isso. E queremos já adentrar aqui, vai ser rápido, porque você precisa ir na congregação, né, para aprender um pouco mais.
mas aqui o plano divino através dos séculos. Salmo 90. Salmo não tem capítulo, tá? Salmos são 5 livros, cânticos, tá? São cânticos. Os salmos são divididos em 5 livros. Então, como é um inário, não tem capítulo. É o Salmo 90 e o verso 2. Diz assim: antes que os montes fossem gerados, o que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória a Deus por isso. O primeiro ponto que nós temos que entender, meus irmãos, é que Deus não vive atrelado ao tempo. Deus é de eternidade em eternidade. Deus vive fora do tempo crono no qual nós vivemos. Ok? Deus, algumas pessoas discordam, mas Deus não se limita ao tempo, né? Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então, Deus não está preocupado com manhã, tarde, noite, anos, meses. Deus não se atém a isso. Porque depois você vai entender que quando Deus cria a limitação de tempo é por causa do pecado, é após o pecado. Antes do pecado o homem era eterno, o homem também não tinha essa preocupação de tempo. Manhã, tarde, noite e dia, não tinha essa preocupação de tempo, ok? Então, Deus coloca o homem e limita o homem dentro desse tempo por causa aí dessa prerrogativa. Então, assim, Isaías 46, verso 9, verso 10, vai dizer o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha que coisa interessante, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui em Isaías 45, pegue sua Bíblia para acompanhar, e verso 9 e verso 10, ok? Então, nós vamos adentrar aqui um pouco a palavra de Deus, né? Nós vamos observar que Deus faz o seu plano. Deus fez o seu plano conhecido, né? Para todos nós desde a antiguidade. Atos 15, 18, nós vamos perceber algo sobre esse assunto. A Bíblia é a revelação do plano de Deus para nossas vidas. Como que nós sabemos que Deus tem um plano sobre a minha vida? Tem pessoas que procuram, pastor, tem uma palavra para mim? Como que eu sei que Deus tem uma palavra para mim? Como que eu sei que Deus tem um projeto na minha vida? Aqui. Esta é a base do projeto de Deus para a vida da humanidade. Todo ser humano quer saber o que Deus tem para falar. Quer saber o que Deus vai falar. Está aqui a base. A palavra de Deus é a base. Qualquer profecia, qualquer palavra que não for baseada nesta palavra, nesta Bíblia, neste livro, não é verdadeira. Toda profecia, ela tem que ter base bíblica. Não adianta vir com profecias que não seja base bíblica. Não adianta, porque ela não será cumprida. E se cumprir, não foi Deus que falou. Viu? Se cumprir, não foi Deus que falou. Ah, mas como assim se cumpriu e não foi Deus que falou? O diabo também faz essas coisas, né? Então, nós vamos ao adentrarmos a palavra de Deus, ao observarmos a palavra de Deus, vai ter algumas coisas interessantes para que nós possamos entender, estudar. E eu vou dar uma pausazinha aqui de alguns minutos e esperar os irmãos entrarem aí, viu?
Vai observando, vai olhando aí e já retornaremos em nome de Jesus, ok? Só um instantezinho, já voltamos. Vai chamando os irmãos aí. Continuamos. Alguém aí? Então vamos compreender um pouquinho, irmãos. Precisamos entender o passado, né? Para entendermos o hoje e compreender o futuro. Olhar para o passado, interpretar o hoje, o presente e entendermos o futuro. Aí nós vamos observar que no estudo aqui eu disse assim, há várias características proeminentes da Bíblia que são indispensáveis para o estudo. Então, primeiro você precisa entender que a Bíblia é um livro inerrante, que é a palavra de Deus, que é verdadeira, que é pura, que é santa e digna de aceitação. Outro sim, a Bíblia é profética, é um livro profético. Nós precisamos observar que da Gênesis, ou do Gênesis, da Gênesis da criação, ou do Gênesis do começo, a Apocalipse, a revelação, a Bíblia ela é recheada de profecias, de promessas, porém, todo o tempo a Bíblia quer nos revelar o Cristo, ou a salvação, a redenção do homem através do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, sempre que você lê a Bíblia, não despreze nada do que está escrito, nem um ponto, nenhuma vírgula, para que você entenda ou procure entender
o que a Bíblia tem para nos revelar. Então, o Velho Testamento, vamos separar a Bíblia aí em pelo menos 5 pontos ou 5 partes para você começar a entender a palavra revelada de Deus, né? O Velho Testamento, o que o Velho Testamento tenta trazer para o homem? O Velho Testamento traz a preparação para a vinda do Salvador. Os evangelhos é a manifestação do Salvador. Atos dos Apóstolos, expansão da obra do Salvador. As epístolas representam a explicação da obra do Salvador. E o Apocalipse, a consumação, obviamente, da obra do Salvador. Ok? Então, nós, quando começamos a ler e a entendermos essas prerrogativas da palavra de Deus, vamos buscar entender o que Deus tem para o homem, o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para o seu povo. Nós vamos observar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, vai dizer que Deus é o Alfa. Jesus é o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto, né, do hebraico, Alfa, e a última letra, Ômega. Ele é o princípio e é o fim. Né, o Tav e o Aleph, né? E nós vamos observar, para entendermos Deus no eterno passado e para entender o porvir, vamos encontrar dentro desse estudo escatológico 7 dispensações no plano da salvação. 7 dispensações. Então, se nós observarmos a palavra de Deus em 2 Timóteo 2:15, 2 Timóteo 2:15, vai dizer o seguinte, você já sabe de cor e salteado, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Não é isso? Então, 2 Timóteo 2:15 vai dizer assim: procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui? Íntegro e repartidor da palavra, né? Ou seja, despenseiro, do latim dispensatio, né? Porque se você observar uma empresa que tem um almoxerifado, não é? Uma casa que tem a dispensa, um restaurante que tem uma dispensa, o despenseiro, ou chefe do almoxerifado, ele é responsável para repartir, ou por repartir, os utensílios ou os alimentos, as coisas que tem dentro daquela dispensa, né, para as pessoas, né, os ingredientes que tem naquela dispensa para as pessoas trabalharem com ela ou viverem dela. Pois bem, quando a Bíblia nos chama para sermos obreiros aprovados, que reparta bem a palavra de Deus, ela está chamando a atenção de todo cristão, não é só obreiro, de todo crente, para que nós estejamos prontos a repartir a palavra de Deus, a explicar para as pessoas qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Que o Evangelho não é esse sentido de barganha e trocas que existem aí, só
campanha de enriquecer, a teologia da prosperidade, pessoas pensando em ganhar milhões e ganhar isso, ganhar o mundo e perdendo a salvação. O objetivo principal da palavra de Deus é a salvação da alma. Mas para que a alma do homem venha a ser alcançada e o homem venha a entender esta salvação e andar e trilhar o caminho desta salvação, ele precisa conhecer bem a palavra de Deus. Ele precisa conhecer o projeto desse Deus. E para isso, Deus conta comigo e com você para dispensar ou para repartir esta palavra com as pessoas, né? Uma dispensação é um período de tempo, né? Durante o qual o homem é provado a respeito de sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. As dispensações são uma revelação progressiva e conexa da forma como Deus trata com o homem. Então, esta palavra dispensação, lá no grego, você vai perceber que lá está escrito oikonomia. O que seria essa oikonomia? Qual o significado disso? Administração, mordomia. Mordomia não é essa mordomia que as pessoas pensam de regalia, né? De estar deitado. De mordomia de administrar, de ser um mordomo, né? Então, mas ela vai ter esse mesmo sentido do latim, né? Que é repartir, de dispensatio, que é repartir, dividir, atribuir, manejar, né? Aí nós precisamos considerar e entender que Deus quer que nós sejamos os dispenseiros ou os mordomos de sua palavra, da palavra da verdade. Pois bem, então nós vamos adentrar em alguns pontos interessantes. Nós temos aí as 7 dispensações. Eu vou só adiantar para você as 7 dispensações e depois eu vou te falar dessas 7 dispensações, cada uma delas durante este período. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, o governo humano. Aí nós vamos entrar dentro da dispensação em Israel, que é promessas ou patriarcal, e a lei. Dentro desse período vai entrar, da lei, vai entrar a graça, que é o período da igreja, né? A dispensação da graça, que é esse período da igreja, o período gentílico. E depois, por último, o reino milenar. Ok? Então vamos ter inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou promessas, lei, graça ou período gentílico, período dos gentios, período da igreja e o reino milenar. Ok? Aí você vai entender a escatologia bíblica. Como eu já disse no começo, voltarei a repetir, escatologia, o estudo das últimas coisas. Escato, último, derradeiro. E logia, estudo. Então eu estudo das últimas coisas, das coisas derradeiras ou das coisas futuras. Ok? Vamos à interpretação ou a observação de alguns pontos interessantes.
Vamos adentrar, meus queridos, aqui para Deus no eterno passado. Você está vendo aqui atrás, nós temos aqui o tabernáculo, né? Eu tenho um outro mapa muito interessante, que é esse mapa escatológico, o qual eu estou dando um estudo. Logo eu vou colocá-lo aqui para você também enxergar. Então, Deus no eterno passado. Salmo 90, nós já lemos em verso 2. Provérbios 8. Olha só o que vai dizer a palavra de Deus em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Do verso 23 ao verso 31. Vai dizer assim: para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possui no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Aí, continuando. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha que distância está a sabedoria. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando ele fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou o mar e o seu decreto, para que as águas não transpassassem os seus mandamentos, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Então, olha só a sabedoria clamando, né, sobre quando o Deus Todo-Poderoso, desde quando existe este Deus, fora da linha deste tempo. Então, vamos observar aqui esse Deus no eterno passado, planejando os séculos, né? E você vai perceber lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, restando depois disso o juízo. Está dentro do plano, do projeto de Deus. Não existe plano B de Deus, tá? Deus sabia que o diabo ia errar, Deus sabia que o homem ia errar. Ah, mas por que ele fez? Porque ele fez, porque ele é Deus. Então, Deus planeja os séculos, aí Deus vai para a criação das hostes angelicais em Jó 38 e 7, né, Colossenses 15 e 19, e nós vamos perceber todo o universo sendo criado por Deus. A existência de Deus por toda a eternidade é clara nas Escrituras. Onde nós lemos Salmo 90, verso 2, Salmo 93 e verso 2. É interessante esse Salmo 93, verso 2. Eu não vou me ater a ler todos os textos, porque do tempo que nós temos, não é revelado que ele fez durante o período, né, além da criação, antes desse mundo material, não nos é revelado, e não adianta querermos entender o que Deus fazia antes da criação do mundo, né? Vamos nos ater aqui. Então, assim, no versículo 1,
de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, é muito interessante. Quando você vai ler a palavra de Deus, eu disse no começo, não despreze ponto e vírgula. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Que distância é esta? Ok? Então assim, a existência de... No versículo 1 vemos a criação da terra original num passado longínquo e sem nada. Então, quando nós vamos observar a palavra de Deus, no princípio criou Deus. Qual é o princípio? É um princípio muito distante, muito longínquo. Um princípio onde nós não vamos ter condições de contar. Ok? Então, como a Bíblia não tem conflito, irmãos, a Bíblia é autêntica, né? E se você observar a ciência autêntica, a ciência verdadeira, não vai dar conflito com a Bíblia, porque ela vai, tudo que ela vai buscar na arqueologia, tudo que ela vai buscar no passado, ela vai casar com a Bíblia e vai perceber na Bíblia que é verdadeira a criação de Deus. Então, se você observar em Ezequiel, capítulo 28, lá do verso 12 a seguir, vai nos falar de um Éden, do jardim de Deus, que tinha um querubim que guardava, que andava entre essas pedras, no brilho dessas pedras, ou seja, era um paraíso mineral, né? É um paraíso glorioso, um paraíso maravilhoso, um lugar perfeito, onde existia todas as pedras preciosas, as pedras mais belas, né? Tudo que era de belo, de glorioso estava ali, e o príncipe, o querubim ungido, andava nesse jardim. Ele coordenava este jardim, né? Nesse lugar glorioso, que depois você vai perceber que não é o mesmo jardim. Ai, meu Deus, começou, né? Não é o mesmo jardim do Éden, ou no Éden. Esse é o jardim do Éden. Ezequiel 28, 12 a seguir é o jardim do Éden. Quando Deus faz o homem, ele faz um jardim no Éden. Já tinha o Éden. Deus faz um jardim no Éden. Um jardim agora diferente. Algo diferente. Que é o lar de Adão, que é a casa de Adão, é onde Adão vive, né? Então, é algo totalmente fora da dimensão que era antes. Se você quer saber qual é a dimensão que era antes, Apocalipse capítulo 21 e 22 ali, você vai ver o que é esse jardim. Voltará esse jardim, voltará esse tempo novamente, em nome de Jesus, e nós faremos parte disso. Ok? Então assim, a descrição desse Éden é diferente de Gênesis 2, verso 8. Mas o nome é o mesmo. Concluímos que o primeiro Éden pertencia a uma criação diferente, mas a terra é a mesma. Ok? Aí podemos concluir também que foi dessa mesma posição exaltada que ocupava que Satanás, exaltada que Lúcifer ocupava, essa posição maravilhosa que ele ocupava, é que ele agora se inflama e perde este direito. Aí quando ele se vê, né, é como um homem que não tem poder nenhum em uma empresa, e de repente a empresa coloca ele na posição, ele se vê no poder, o ego dele se inflama, há um fogo que se inflama dentro dele, e ele agora se acha o cara, o tal, o significante, né, o significado de tudo. É assim que Lúcifer, que aconteceu com ele. Ele se inflamou. Se você for ler Isaías 14,
verso 12 ao 14, ele se inflama, né? Ele traz para dentro dele a maldade, ele quer ser igual a Deus, ele se eleva demais, ele se acha o tal. Isaías 14, a partir do verso 12, vai dizer assim, ó: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado ao chão, quem enfraqueceu as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu. Ascenderei, subirei em direção ao céu. Ele estava no Éden. Aí diz, vamos lá: eu ascenderei em direção aos céus. Olha só. Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu também, porque tinha alguém sentado, sim. Quem era esse alguém? O Deus Todo-Poderoso. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu, o tempo todo. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, o egocentrismo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aquele que te vem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: este é o homem que fez a terra tremer, que sacudiu os reinos. Então, você vai observar Deus fazendo um jogo de palavras nesta profecia, que ele vai falar com Lúcifer, mas ao mesmo tempo ele está falando a um rei, né? Você, quando vai ler o texto, você vai perceber Deus falando a um rei, mas ele está falando diretamente ao que aconteceu com Lúcifer. Ele inflama o seu coração, ele inflama dentro de si este egocentrismo, este eu, e quer se assentar aos lados norte, porque Deus está sentado no alto sublime trono, ele também quer sentar no alto sublime trono, diz: não, aqui eu vou colocar o meu trono, eu serei semelhante a ele. O egocentrismo. E aí começa a grande derrocada, começa o desastre na vida dele, né? Ele foi jogado por terra, ele caiu por terra, e aí trouxe o caos sobre a terra, né? Trouxe o caos sobre a terra. E aí nós vamos perceber o seguinte: a ocasião em que a grande ira de Deus contra esse anjo fez reduzir a terra original a um estado de caos absoluto, fato registrado em Gênesis capítulo 1, verso 2. Você pode ver. E também lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3, verso 6. A partir desse juízo, Satanás caiu de sua posição de querubim ungido para chefe das potestades do ar, né? Efésios 2 e 2, Efésios 6, 11 e 12, que tem até hino falando disso. João 12, 31, João 14, verso 30. Conforme Isaías 45, 18, a terra original não foi criada como um caos, porém tornou-se caos, sendo submergida na água.
não havia luz de espécie alguma. Foi o castigo mais tremendo jamais aplicado a algo que Deus, de que temos notícia. Que demonstração de poder esse nosso Deus tem para castigar. Ele é tremendo, ele é glorioso. 2 Pedro 3:7, nós vamos ver este caos. Agora eu queria ler um texto com vocês, Isaías 45, verso 18, só para você entender. Pastor, eu estou meio confuso. Vai no culto lá que você vai ter isso bem mastigadinho. 45:18 de Isaías, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido, Ele não a criou em vão, Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém? Coisa linda, né? Deus criou a terra para quê? Para ser habitada. Então Deus deu uma responsabilidade para Lúcifer. E se você for ler Ezequiel, você vai perceber ele falando: tu eras o querubim ungido, né? Andava em meio a pedras afogueadas. Tu és o oferidor da medida. O que é isso? Você tem uma medida para aqui 500 ml de água. Aqui você coloca algo transparente dentro, parecido, que não vai mudar a garrafa, o recipiente, e a pessoa também não vai perceber. E você enche de água, usurpando assim a quantidade. Às vezes alguns copos, algumas coisas vêm com fundo bem lá em cima, né? Eles puxam aquele fundo bem para cima assim e diz que tem tantos ml, que se você for descontar o fundo, ele não tem. Quando você vai comprar feijão aí a granel nas ruas, né? Quando você vai comprar, você vai perceber que olha o balde de feijão, a bacia. Quando você pega aquela bacia, ele joga assim, empurra até a sacola para baixo. Dentro daquela bacia tem uma outra baciazinha emborcada. E não é a quantidade de uma bacia cheia de feijão. Então isso é usurpar, isso é oferir, né? É tirar da medida, ele tirava da medida. Ou seja, ele levava a glorificação a Deus, ele levava os louvores a Deus, mas dali ele tirava daquelas pedras, daquela glorificação, daqueles objetos de sacrifício de louvor a Deus, ele usurpava parte daquilo para montar o seu reino, para montar o seu trono, para montar o seu reino, né? Então Deus observa isso nele e chama a atenção dele, tirando ele de cena lá dentro do seu reino, né? Os registros de Gênesis, capítulo 1, verso 3 ao verso 31 e capítulo 2, verso 1 ao 3, não se refere à obra da criação original. Lembra que eu falei que o ponto é muito importante? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, e a terra se forma vazia. Então, nós vamos observar que o capítulo 1, a partir do verso 3, não se refere à obra da criação original, e sim a um período de tempo em que a terra ficou liberta de sua condição caótica. Foi obra administrada pelo Espírito Santo de Deus, capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus administrava, pairava sobre a face do abismo, guardando. Nesse período, Deus recriou a criação. Aí você vai perceber que Deus, em uma semana, ele recria tudo isso, ele traz tudo isso à tona, e agora ele vem trazer este mundo o qual nós conhecemos. E aí, Deus coloca lá quem? O homem. E aí nós vamos perceber este século antediluviano, ou século passado, o século anterior ao dilúvio, que é o capítulo de Gênesis 1, capítulo 1,
do 3 ao 8, até o capítulo 22, do princípio até a época do dilúvio de Noé, essa era inclui a dispensação da inocência. Ah, pastor, o senhor falou de 7 dispensações. Então a primeira dispensação é a dispensação da inocência. E esse período de Gênesis capítulo 1, verso 3, capítulo 1, até o capítulo 3, verso 8, 9 ali, você vai ver a dispensação da inocência. Quando Deus faz o homem, ele coloca o homem no jardim, o jardim no Éden, o qual Deus havia feito para o homem. Deus coloca o homem e dá uma ordem para o homem, dá uma responsabilidade para o homem. Qual? Cuidar do jardim, procriar, crescer, encher a terra. Mas dentro dessa prerrogativa de responsabilidade, Deus dá uma ordem para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dela, certamente, com certeza, sem erro de dúvida, você morrerá. O homem falha, fracassa nessa responsabilidade. Quando ele fracassa nessa responsabilidade, o que é que vem? O juízo. Responsabilidade, fracasso e juízo. Vem o juízo tirando o homem do jardim. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, entra o período da consciência. Ok? Aí nós temos o período da inocência e da consciência neste período qual nós observamos. Mas nós vamos falar disso pormenores, parte a parte. Nesta era, podemos dividir a terra em 5 estados. O estado original, primeiro estado da terra, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 2, verso 4, parte A. O estado original é o Éden mineral, com Isaías 14, verso 12 ao 14, Ezequiel 28, a partir do verso 11. Você vai ver essa terra original. E o estado caótico, capítulo 1 e verso 2, a terra estava sem forma, vazia, estava sobre a face do abismo. Esse é o segundo estado caótico. O terceiro estado da terra, capítulo 1, verso 3 ao verso 25, estado da reconstrução. O quarto estado é esse estado, ou a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Capítulo 2 até o capítulo 3 ali, o Éden vegetal, não é? Aquele Éden vegetal. Se você ver lá, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 25 ali, você vai perceber que é esse estado vegetal. Em Gênesis capítulo 2, é a criação desse estado vegetal. Olha, e o Senhor Deus plantou um jardim na direção da leste no Éden. No Éden. Se é no Éden, é porque já existia o Éden. Ok? Aí vai dizer assim: e ali ele colocou o homem, a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que era da árvore que é agradável à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele vai falar dos rios e tal. E aí você vai perceber que nesse ponto é o Éden vegetal, este Éden que não é o primeiro Éden, né? Aquele estado original. É o Éden, é o jardim no Éden. Né? É o jardim no Éden. E o último estado, né, desse período aí do começo, esse último estado, ou dispensação, Gênesis 3, 23, Gênesis 7, 1, Gênesis 3, 23, vai dizer assim, ó: o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual foi tomado. Assim ele expulsou o homem,
e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Por quê? Porque o homem não podia comer mais da árvore da vida. Porque o homem comia normalmente da árvore da vida. Quando Deus formou o homem comia normalmente da árvore da vida. O homem era eterno, o homem não morria. Quando o homem vai lá e desobedece a Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tira o homem do jardim. Ele expulsa o homem para que o homem não coma mais da árvore da vida. Porque senão o homem viveria eternamente conhecendo o bem e o mal. Então Deus tira o homem porque o homem precisa ser regenerado. Porque o homem só vive eternamente, fisicamente, espiritualmente. O homem só vai viver fisicamente, eternamente, quando ele for regenerado. Corpo glorificado. Ele voltar ao estado original de quando Deus fez. O estado da inocência. Quando o homem voltar a isto, ele viverá eternamente. Então, o período da consciência é capítulo 3 de Gênesis, verso 23, ali a seguir. E Gênesis capítulo 7, no verso 1 também, vai falar da consciência. E o Senhor disse a Noé: vem tu e a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. Que geração é essa? Essa geração pecaminosa, né? Essa geração que já estava perdida entre a visão de alguns. Éden mineral. Ezequiel 28, verso 12 a seguir. O estado caótico, Gênesis capítulo 1, verso 2. Éden vegetal, Gênesis 3. Período da inocência, né? Que é quando Deus forma o homem e coloca ali no jardim do Éden. E depois a dispensação da consciência, que aí vai de Caim, né, no Gênesis ali 3:23 a Gênesis 7:23, de Caim até o dilúvio. Gênesis 7 lá, o capítulo 7, verso 27 ali a seguir. E Gênesis 3, do 23 até Gênesis 7:27, é esse período da consciência, dispensação. Primeira dispensação, inocência. Segunda dispensação, consciência. Vamos falar um pouquinho da dispensação da inocência? Denominado assim, inocência, porque o homem foi tentado a colocar em provação enquanto era inocente. Era o período da inocência. E o homem foi tentado a colocar isso à prova, né? Colocar essa provação aí. Qual é a duração desse tempo? Provavelmente um período curto, não sabemos quanto tempo, mas provavelmente um período curto. Qual foi o tempo desse período da inocência, pastor? Lembrando, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 25, e Gênesis 3, o verso 7 ali. A responsabilidade que Deus deu para o homem, recapitulando no período da inocência, colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para crescer, para procriar, mas Deus deu uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Aí Gênesis 3 e 6 você vai ver, ele diz: eu comi. Aí é a responsabilidade. E lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 até o verso 24, você vai perceber que é o fracasso do homem. Qual é o fracasso? Qual é o erro? Qual é o problema? O erro. Qual foi o erro? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 24, né? Foi onde o homem come. Aí você vai ter no Novo Testamento muitos textos falando disso, em Romanos, capítulo 5, verso 12, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, também, verso 10 a seguir, também em Romanos 3. Aí você vai perceber que Deus
a Bíblia vai estar falando desse fracasso, né, do pecado do homem, o que aconteceu com o pecado do homem. E após o fracasso vem o julgamento. E o pior no julgamento, sabe o que é? Perder o seu lugar com Deus. Perder a sua comunhão com Deus. Então o homem tem 3 responsabilidades. Servir a Deus. A outra responsabilidade é não fracassar. O que seria isso? Não desobedecer. Desobedecendo, ele terá o julgamento. Então o homem tem uma responsabilidade diante de Deus. Eu chamo o homem e coloco uma responsabilidade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Então nós precisamos observar isso, que nós precisamos nos negar, nós precisamos querer servir a Jesus Cristo. Ele não nos força, mas a partir do momento que eu decido a servi-lo, eu preciso servir com sinceridade. Quando eu falho, virá uma consequência. Essa consequência é um julgamento. Ah, mas Jesus me perdoa. Ele perdoa, mas a consequência você terá que arcar com ela. Ok? Então, foi a perda da comunhão com Deus, a expulsão e o pior, a morte física. Porque a morte espiritual foi instantânea. Quando ele pegou o fruto que comeu, morreu espiritualmente. A inocência cai por terra e entra a consciência. Ele percebe que está nu. Mas esse nu não é simplesmente vestido, a pele. Nu na sua alma, porque o pecado o desnuda. O pecado o desnuda, né? Então ele percebe que está nu. E aí ele se esconde, mas a Bíblia diz: para onde eu irei da tua face? Não tem para onde ir da presença de Deus, da face do Senhor. Então, nessa dispensação, nós passamos da inocência e vamos falar um pouquinho de dispensação da consciência. Ok? Que essa dispensação da consciência nós iremos falar na próxima semana. Por que, pastor, essa maldade? Porque esse é o tema que eu vou falar hoje na igreja, gente. A dispensação da consciência. Viu? Nós vamos adentrar essa dispensação da consciência. A semana passada nós falamos sobre a inocência. E essa semana nós vamos falar da consciência. Depois da consciência, o governo humano. Vamos falar do governo humano. Depois do governo humano, nós vamos entrar para a dispensação da lei. Depois da dispensação da lei, a dispensação da graça. E assim por diante. Cada sexta-feira eu colocarei uma dessas aulas aqui para que nós possamos discutir e estudar para a glória do grande e eterno Deus. Amém? Aguardo vocês no culto hoje à noite. Quem puder ir, por favor, vá. Viu? Vá, porque será bom e é importante aprendermos a palavra de Deus. É uma honra estar com vocês de novo. Durante a semana eu devo colocar algum vídeo, algum assunto aí. Mas continuamos com esse assunto escatológico aí, viu? Ele vai pegando mais a partir do momento que nós vamos nos distanciando ou aprofundando um pouquinho mais. Vai ficando um pouquinho melhor, tá bom? Ah, pastor, eu fiquei com dúvida em algumas coisas. Vai lendo os textos que eu passei para você. Lê as referências que eu passei para você. Vai ajuntando isso, vai conversando com o texto. Vai observando o texto. Você vai perceber que tudo se encaixa perfeitamente. Amém, meus irmãos? Uma boa tarde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até daqui a pouco no culto, 19h30.